Pessoal, vocês se lembram que naquela nossa última reunião houve um breve comentário, rápido, sobre a acusação que os judeus fazem contra nós católicos, né? E de modo geral fazem contra o cristianismo, né? E a acusação deles qual é? É de que nós interpretamos mal a Bíblia. Ou seja, que nós fomos inventar que um carpinteiro, nascido de uma pobre lá da Galileia, uma meninazinha pobre que não tinha nada, que teve um meninozinho pobre, que esse meninozinho é o criador do universo. Ou seja, que esse menino é o Yahvé, é o Deus Criador. Então, os judeus dizem que nós interpretamos mal a Bíblia, tá certo? Nos acusando de heresia, tá certo? Se formos olhar o protestantismo, também dirão que nós interpretamos mal a Bíblia. Quando dizemos que chamamos Maria mãe de Deus, quando dizemos que ela é intercessora, quando assumimos na Bíblia mais 7 livros no Velho Testamento, que na verdade não são mais 7 livros. Eles é que tiraram 7 livros da nossa Bíblia. Mas o fato é que, olhando a nossa teologia, eles fazem uma série de críticas dizendo que nós estamos interpretando errado. Como aquela questão da salvação pelas obras, né? Eles dizem que nós interpretamos errado, que a salvação é só pela fé. Tá entendendo? Então, o fato de haver essa briga pelas interpretações é que nos leva a ver que realmente poderia chegar um momento em que esse drama da interpretação chegaria na nossa igreja. Como é que chegaria? Porque é o seguinte, a única maneira da gente ter segurança da interpretação verdadeira é seguirmos o ensinamento dos apóstolos. Exatamente o ensinamento dos apóstolos. E, sobretudo, aqueles apóstolos do primeiro século. Né? E esses apóstolos do primeiro século foi que escreveram as cartas paulinas, as cartas joaninas, os evangelhos, está tudo no primeiro século. E lá na carta de São Paulo aos Gálatas, ele diz, olha, ainda que viesse um anjo do céu pregando outro evangelho, que não fosse esse, ou mesmo que eu próprio voltasse no futuro pregando outro evangelho, que eu seja anátema e que o anjo seja anátema. Então nós não poderíamos jamais, pela própria lei da Escritura, não poderíamos fazer uma reinterpretação da Bíblia, não poderíamos modificar o conceito dos apóstolos, a consciência dos apóstolos, não podia mudar isso. Porque ali está o evangelho verdadeiro, não tinha como mudar. Portanto, é um evangelho eterno, ninguém muda, nem anjo, nem um apóstolo que ressuscitasse, nem um papa, ninguém pode mudar. É o conceito antigo, que vem desde o início da igreja, tá certo? Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje tentativas dentro da igreja católica de mudar a verdade de Deus, não é? Estão tentando mudar, ou seja, relativizar a moral cristã, para dizer, não, aquilo que os antigos chamavam de pecado não é pecado. Você pode encarar isso aí como apenas uma paixão, vamos dizer, pueril, né? E talvez até inocente, né? Como essa história, por exemplo, do namorado transar com a namorada, né? Da mulher divorciada poder casar de novo. Então, quer dizer, tem essa história de que nós estamos sendo rigorosos, né? Que a gente precisa mudar porque a igreja tem que se adaptar ao mundo, né? Então, eles estão dizendo o quê? Que dentro da igreja católica está havendo interpretações erradas. E, de fato, eu reconheço que sim. Porque ou nós, né, nos apegamos à interpretação dos apóstolos, ou seja, aquilo que vem desde o princípio, como diz São Paulo, que nenhum anjo podia pregar diferente, ou a gente se apega a isso, ou a igreja não existe mais. Não existe mais igreja católica. E nós, inclusive, entramos no regime papal, ou seja, nós fizemos uma igreja com hierarquia papal, justamente para que ninguém mudasse aquele sentido original da Bíblia. Então, a figura do Papa tem como primeira missão resguardar as Escrituras, guardar como se fosse uma constituição. É para guardar ciosamente e rigorosamente para que ninguém mude aquilo, tá certo? Agora, o que é que aconteceria? É que poderia surgir na história da humanidade, sobretudo agora nas vésperas da volta de Jesus, podia surgir uma nova consciência dentro da igreja, dizendo assim, não, esse catolicismo antigo está interpretando errado. Quem está interpretando o catolicismo como os moldes antigos está interpretando errado. Nós temos que mudar isso, porque a igreja mudou, o tempo mudou. Então temos que reinterpretar a moral cristã. Está entendendo? Então eu acho que esse é o drama que está vivendo aí a gente. Nós estamos vivendo esse drama. E aí precisamos estar firmes, precisamos bater pé, fincar, de que a Escritura Sagrada é imutável, que nada dentro dela muda e que a interpretação correta é a interpretação dos apóstolos, ok? Até isso aí, meus queridos. Valeu. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Tudo de bom.